Olá! Hoje o BCTV abre espaço para um tema que preocupa famílias, escolas e autoridades: o bullying e, em especial, o cyberbullying. Com a hiperconexão via internet, jovens que antes encontravam refúgio em casa agora são atingidos 24 horas por dia, em qualquer lugar. É um problema que ultrapassa os muros da escola e se tornou questão de saúde pública e segurança. Discutir esse assunto é fundamental, sobretudo porque desde janeiro de 2024, o bullying e o cyberbullying passaram a ser crimes previstos no Código Penal brasileiro, com pena de até 4 anos de reclusão. E para falar sobre esse desafio e sobre as responsabilidades das instituições de ensino e das famílias, nós convidamos a professora doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, presidente da SOS Bullying, entidade sem fins lucrativos, referência em proteção escolar. Advogada, socióloga, pesquisadora e palestrante, ela atua há 25 anos na área de direito digital, educacional e prevenção ao bullying. Doutora Ana Paula, muito obrigada por aceitar nosso convite e tratar desse tema tão urgente, tão importante. Seja muito bem-vinda ao BCTV. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Acho que sempre é importante que a gente possa discutir, né, sobre educação digital, proteção, né, não só para as crianças e dos adolescentes, mas também dos educadores que constantemente também são vítimas, né? Perfeito. Doutora Ana Paula, eu quero começar perguntando, o que é o cyberbullying? Para quem não sabe, né, tem muita gente que ouve falar, mas não sabe exatamente o que configura, né, o cyberbullying. Na verdade, é a versão do bullying em qualquer forma digital. Então, o bullying seria violência, ameaça, exclusão, né? Aquele deixar de lado, de não falar, de não olhar na cara. Aham, Então, isso tudo de forma repetitiva, tá? Sem uma motivação aparente, não precisa ter uma razão específica. Isso configura o bullying. Se isso acontece do ponto de vista digital, nós temos a figura do cyberbullying. Então, veja, uma postagem ofensiva, você pode falar, puxa, mas não tem a repetição. Precisa ser várias postagens? Não. Uma única postagem já pode gerar o cyberbullying, por quê? Porque ela vai ter curtidas, comentários, compartilhamentos. E isso é o efeito repetição que a lei entende como criminoso. perfeito. Quais são os riscos, decorrentes do cyberbullying, doutora? Os riscos, né, mais perigosos. Os riscos, primeiro que nós temos que entender que a lei do bullying não colocou limitação de idade. Então, quem pode ser vítima? Famílias, alunos, educadores e profissionais da educação. Quem pode ser agressor? Famílias, alunos, professores e profissionais da educação. Então, os riscos existem todas as vezes que as pessoas colocam ofensas no grupo do WhatsApp. Então, hoje, nós temos aqui a figura onde uma mãe pode fazer cyberbullying contra um professor. Nós temos também casos, isso também vai configurar cyberbullying, do professor que sofre o cyberbullying do grupo de WhatsApp de alunos. O aluno pega, faz uma figurinha desse professor e, obviamente, começa a divulgar, a constranger. Isso também é cyberbullying. E temos também, obviamente, as ofensas e xingamentos, né, que vão acontecer muito, muito, muito agora no mês de julho, né, porque os pais não controlam os celulares, e aí o que, que as crianças vão fazer? Excesso de celular, excesso de tela, e obviamente qualquer criança, quando está cansada, brinca, 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 e depois briga. E é nesse momento que entra também o cyberbullying. E aí temos ainda evento Copa, que ajuda a A organização de exacerbar os ânimos, eleições, né? tem Copa, tem eleição, tem um monte de coisas que geram, né, acho que Exatamente, divergências, né. Bom, é assim, exatamente. além da exposição, né, agora tem muita coisa para a gente falar, mas, eu achei interessante, você tocou num ponto, que são
que é o cyberbullying com o professor, né. Verdade, aquele grupinho de mães da escola pode ser cruel, né. É verdade, porque pode ter consequências gravíssimas, né, para os professores, né, assim, é Uma das coisas, problemas. você pode perguntar isso para qualquer diretor de escola: "Qual é o seu maior pesadelo?". "O grupo do WhatsApp de mães". Coi Eu tenho Por quê? mãe Porque professora, eu fico imaginando, meu Deus. é desesperador, porque junta, né, eu falo mães, mas é porque a maior parte das vezes, né, são só mulheres que participam, mas, Sim, nós também temos homens que participam e também temos homens que falam muitos impropérios, e principalmente: "Ah, essa professora, a didática dela não é boa", tá, mas qual é o seu critério de didática? Você é pedagogo e, é, obviamente, às vezes as famílias querem, muitas vezes, entrar numa discussão sobre como administrar a escola. Administração da escola não é papel do grupo do WhatsApp. verdade. Como a quadra não está bem pintada, não gostei da tonalidade da classe, é, Não gostei do uniforme. não gostei do uniforme, não gostei da festa junina, é, e assim, existem problemas extremamente relevantes, como porque a minha filha não é a protagonista, isso também é um tema muito relevante, muito recorrente dentro desses grupos de WhatsApp. Por que que não escolheu? Agora ela está deprimida, imagina. Minha filha não foi escolhida como protagonista, ela está deprimidíssima. E a culpa é da escola, a culpa é da professora. Da Então, coordenadora, da diretora, né. exatamente. E a gente até começa a rir disso, mas por incrível que Não, pareça, é verdade. Então, a gente tem casos esdrúxulos também, até de judicialização da história do lobo mau. meu Ou seja, Deus, sim, exatamente. Houve olha, um processo judicial onde, né, os pais falaram que foi contada a história do lobo mau, né, do, e aí dos três porquinhos, do lobo mau, e isso trouxe um abalo emocional para a criança, foi um abalo psíquico, né, olha, como é que a gente do lobo sobrevive, mau. né, como é que eu sobrevivi ao lobo mau, a Chapada Assim, Diamantina. felizmente, né, teve um juiz que falou que não, né, que não houve prova, né, do dano, que não houve. Mas a gente está indo para um ponto, né? É claro, a gente precisa, óbvio, falar sobre o cyberbullying entre jovens, mas ninguém está colocando luz, muitas vezes, nesse cyberbullying contra o professor, Exato. contra o coordenador, contra o diretor, que muitas vezes está ali fazendo o trabalho dele e precisa estar muito bem orientado para quê? Para não entrar como réu numa ação. Não cair numa Porque armadilha. hoje, exatamente, porque hoje esse é o ponto de virada. Se a escola não tem um protocolo anti-bullying, se a escola não tem procedimento, né? Se a escola não tem processo para receber denúncia, se a escola não aplica lei geral de proteção de dados. Oi, tô te ouvindo bem. Oi, tá me ouvindo aqui? Entrou uma ligação aqui Ah, não, tô no. te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Não interrompeu não. E aí o que acontece? Nossa, desculpa, entrou a ligação, Não, eu perdi a linha, eu estava desculpa. não, sobre essa coisa do se a escola não tiver um protocolo, não tiver Ah, sim, sim, sim. preparada para, né, para lidar Então, com essa situação. exatamente, políticas de compliance escolar, né? Porque compliance não é apenas políticas anticorrupção. Compliance é estar de acordo com a lei. E que lei? A escola é um ambiente altamente complexo. Então, a gente tem Código Civil, Código Penal, nós temos aqui direito, marcas e patentes, temos direito de autor,
temos aí a parte de transmissão, de imagem, de som, temos ECA digital, temos escolas, infelizmente, que por não entender e não atender o ECA digital, acabam se tornando autoras de cyberbullying. Por quê? Porque acham que estão fazendo uma publicação, um post divertido. E assim, e às vezes eu olho e eu falo, gente, né? Só para dar um caso aqui, Sim, pode falar, pode dar os exemplos, acho que eu estava bacana. olhando, né? E aí, de repente, eu vi uma escola que eles falaram: olha, hoje a gente faz uma atividade muito boa aqui. Então, meninas se vestem de meninos, meninos se vestem de meninas. Só que não deu o contexto, não explicou como que isso aconteceria, não colocou um embasamento, só ficou uma coisa muito esquisita. Sim. Dessas crianças desfilando e extremamente desconfortáveis. Você percebia que elas não estavam entendendo muito bem o que estavam fazendo ali. E eu olhando, eu falei, gente, o que aconteceu com a pessoa do marketing? Bateu a cabeça numa pedra e publicou isso? Pois é. Porque, assim, óbvio, é importante falar questões de gênero, é essencial, né? Mas você precisa envolver dessa forma, sem uma explicação, sem um contexto, e ainda mais essas coisas, quando caem na internet, ficam tão esquisitas, né? As coisas são. E aí começaram a vir comentários das meninas vestidas de meninos e meninos vestidas de meninas por que tem um menino de cropped e salto alto no meio da quadra? Bom, enfim, eu fiquei só olhando para isso como espectadora, né, desse circo de aberrações e assim, uma escola privada que se presta esse papel, ela não pode nem ter um pet shop, quanto mais ter crianças lá dentro. Então, todas as vezes que a gente vai falar de uma postagem envolvendo crianças e adolescentes dentro de uma escola, a gente tem que pensar o quê? Primeiro, é um ambiente pedagógico. Sim. Devemos falar das questões de gênero, devemos dar orientação sexual, como devemos. Porém, todas as formas de divulgação disso precisam ter cuidado, precisam ter cautela, né? E a Justamente para autorização dos pais, né? E a autorização dos pais, exatamente, né? É que a escola gosta de pegar aquele termo, aquela autorização genérica do começo do ano, né? Que fala, pai, você autoriza que eu use a imagem do seu filho para toda a vida, para todo sempre. E aí o pai que não, assim, não olha nada, todo mundo só vai dando ok, ninguém lê nada, né? E aí, ok. Aí vê um absurdo desse, né? E obviamente que essa autorização não é válida. Isso é um ponto, tá? Autorizações para fins de marketing é uma autorização extremamente específica. É para um evento específico. Sim. E, obviamente, tudo que envolve menores e marketing, dependendo do caso, sim, você vai precisar de alvará judicial. Por quê? Porque isso se acontece. Por que você não contrata um modelo? Porque você vai ter que gastar dinheiro, né? Então, vamos pegar os alunos que já estão aqui. Isso é o quê? É amadorismo. E o amadorismo leva ao bullying. Da mesma forma também que nós vemos de forma reiterada a escola fazendo bullying com o coitado do professor lá no diabo do Instagram, né? Aí bota as pessoas segurando uma plaquinha, o funcionário está constrangido até o último fio do cabelo dele. Mas ele tá lá, eu tenho que pagar boleto, aí segura a plaquinha. Aí segura, bota uma caixinha assim na frente e coloca agressão, não, aí bate nessa caixinha. Então, com essa mania.
né? Violência, não, bate na caixinha. Ou ainda tem as piores, né? Acho que são as piores das escolas, né? Elas pegam um rap e começa a colocar o jogador de futebol fazendo alguma dancinha e o aluno ou o professor fazendo essa mesma dancinha. Me diga, o que isso tem de pedagógico? Não tem nada a ver com a escola, né? Isso você pode fazer em casa, né? A mãe pode fazer, o pai, mas não a escola Sim, mas obrigar um funcionário, né? Um aluno. a escola obriga o funcionário a fazer isso e você vê várias, mas assim, não é pouco perfil de escola. São muitos perfis de escola pegando o aluno, o jogador da seleção, a dancinha. Uma Procurando coisa engajamento. pavorosa. Agora, Exatamente. agora, doutora Ana Paula, os impactos psicológicos, né? é, Isso pode gerar transtornos, né, psiquiátricos gravíssimos, né? Eu quero te perguntar sobre isso, porque, por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, eu não me lembro se foi ano passado, há uns 2 anos, houve um caso gravíssimo, com certeza a senhora tem conhecimento, que foi o caso de um colégio muito tradicional, não vou citar o nome, vou privar, meu filho estuda em outra escola, não tem nada a ver com a escola do meu filho, mas houve um caso de um grupo de meninos que expôs fotos de uma menina, foi uma situação grave, fotos nuas da menina, eu acho que ela tinha se envolvido com um rapaz, e foi uma coisa, eu não sei se foi ano passado, lembra desse caso? E aí eu fico imaginando a cabeça dessa menina, né? Assim, quanto isso afetou, né, essa menina. E esse é um ponto que eu acho que a gente tem que trazer, tem que discutir, que nós tivemos processos judiciais iguaizinhos a esse. Temos processos iguais a esse que correm desde 2015, Meu Deus. tá? Então, nossa, isso está acontecendo agora? Não, isso acontece desde os primeiros processos que a gente pegou foi em 2013. Então, não tem nada de novo. E veja, to, a pior parte disso tudo é que todo esse movimento de nude, de fake, ele acontece pelos grupos de WhatsApp. E o WhatsApp, quando intimado sobre isso, não sei, Meu sei de Deus. nada, é criptografado, é ponta a ponta, não faço ideia. Então, ou seja, nós temos o WhatsApp, o grupo Meta, que não vai cumprir nenhuma ordem judicial, vai lá pagar o dano moral, é isso, tá bom, fique Uhum. contente com isso, não vai abrir absolutamente nada, não vai coibir o dano e tá tudo certo, né? Acho que é por isso que a gente precisa parar e pensar nas ferramentas e nas regulamentações, porque hoje se não está pelo telefone normal, ele não vai ter nenhum suporte dessas empresas que absolutamente não cumprem ordem judicial. Então, a minha cliente não tinha, que o caso ocorreu também no Rio de Janeiro, nós atuamos nesse caso do Rio de Janeiro, que foi em 2014, ela não tinha mais escola para ir, ela teve que mudar de estado. Meu Deus. Então, Ela teve problemas psiquiátricos gravíssimos. Ela teve internação que passou de 6 a 8 meses. meu Deus do céu. Que... E absolutamente nada disso vai comover uma Big Tech. Por Verdade. quê? Porque a hora, por exemplo, teve uma juíza do Rio de Janeiro, que eu acho que foi de Duque de Caxias, que foi uma da. Faz vários anos atrás, que ela estava pedindo ofício: olha, tá tendo tráfico de drogas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu quero acesso. O WhatsApp não respondia, não respondia, o grupo Facebook não respondia, mandaram uma resposta em inglês, né? Aí a mulher falou: então bloqueia. Imagina, lembra, o país quase parou. Como assim você bloqueou o WhatsApp?
Então, hoje, o crime organizado sabe que tem uma ferramenta muito boa, muito tranquila para falar, que é o WhatsApp, né? É verdade. Agora, doutora Ana Paula, hoje, quais são as medidas jurídicas, né, que os pais ou um professor que se sinta, né, ofendido, que se sinta vítima do cyberbullying, que medidas, podem ser tomadas oficialmente, né? O que que as pessoas devem fazer quando se sentem vítimas ou filho, né, vítima? Então vamos lá, a gente tem aqui, a gente vai separar aqui em duas linhas, tudo bem? A gente vai separar uma linha do direito civil, uma linha do direito criminal, tá Ok, certo? Se isso ocorreu entre menores de idade, do ponto de vista criminal, primeiro, para a gente conversar, tá, entre menores de idade de 12 a 17 anos, vara da infância e da juventude, tá? tá, Esse crime vai ser apurado na vara da. Não seria um crime, seria um ato infracional a ser apurado aqui na vara da infância e da juventude. Se foi uma mãe que ofendeu, colocou uma postagem ofensiva contra um professor, ou seja, a gente só está falando aqui em maiores de idade, estou dando um tá, exemplo, tá, vara criminal, normal, tá? Isso vai correr numa vara criminal. tá, Agora, isso envolvendo adultos, vara criminal, por exemplo, se um aluno faz um cyberbullying contra um professor, como ele foi o autor, vara da infância e da juventude. Tudo certo, bem? Se o professor fez o bullying contra o aluno, cyberbullying contra o aluno, vara criminal. Então você certo. tem que pensar, toda vez que tem um autor, um criminoso maior de idade, é o juiz criminal que vai decidir. Certo, Ponto. Se tem criança que cometeu isso, vara da infância e da juventude. Pronto. Agora, do ponto de vista civil, tá certo? Se a escola não tem um protocolo de combate ao bullying, não tem processo, não tem procedimento, não tem canal de denúncia, porque assim, protocolo de combate ao bullying é assim, onde está o protocolo de combate ao bullying? Ele fala, está aqui, ó, tô, e dá para a pessoa. Isso é uma escola que tem um protocolo. Quando a certo. escola não tem nada, ela vai falar, ai, a gente acolhe, a gente escuta. Uhum. E é que eu, Ana Paula, já tô ficando com. Eu escuto tanto isso que me dá ranço. Eu já tô ficando Sim, com ranço dessa palavra de escuta e sim, de acolhimento. acolhimento. Infelizmente, por quê? Porque as pessoas não escutam, elas não acolhem, né? Porque se você Elas não tem um excluem. protocolo, você só é omisso. Uhum. E aí, quando você não tem nada disso, você presta um serviço educacional defeituoso. Código de Defesa do Consumidor. Isso vale para a escola privada, isso vale para a escola pública, tá? O CDC vale para a escola privada e vale para a escola pública. Se a escola não tem programa de combate ao bullying e se o filho sofreu bullying, responsabilidade objetiva da escola. Você não precisa, ai, mas a culpa, não vai discutir culpa. Não tem discussão de culpa. Você só vai provar o dano e o nexo de causalidade. Acabou. E Ninguém vai quantas falar, mas histórias passam batidas, né? Eu vou ser muito sincera, né? Eu tenho um filho de 17 anos que tem TEA, tem autismo, e já foi excluído, né, de um grupo de um trabalho, foi um problemaço. Foi a primeira vez que eu tive que encarar assim de frente, né? Eu não participo muito, sou muito chegada nesses grupos de pais, exatamente porque por várias razões, assim, uma vez uma mãe, por exemplo, estava reclamando que o professor deu uma bronca no filho. Mas meu filho levou uma bronca do um absurdo. Eu falei, mas como assim? O professor está ali também, né, para isso, né? Se o seu filho não respeitar, ele tem que levar bronca. Então, eu tenho um pouco de preguiça e ranço, assim, desses grupos. É claro que tem pessoas muito legais, mas tem sempre umas figuras, né, assim, diferentes. Então, houve sim isso, e eu realmente fiquei totalmente sem saber o que fazer. A escola com umas respostas completamente evasivas na época, graças a Deus mudou
mudou coordenação, mudou tudo. Hoje, eu acho que meu filho, de fato, é muito bem acolhido, mas passei por isso. E aí a mãe não sabe, né, qual é o momento, né, de agir. É isso, né? É cyberbullying? É, né? Foi excluído do grupo. Sim, claro que é. E é o que eu falo, toda vez que você vai fazer uma reunião com uma escola, com a escola do seu filho, primeiro você vai fazer reunião com uma pessoa e você vai fazer uma ata de reunião. Tem que ter uma ata de reunião. O que falamos aqui? Tá bom. Então a gente Ah, falou que fulano da X série A sofreu bullying assim, assim, assim. Então isso tudo vai estar escrito. Muito bem. Só que não basta isso. Quais são os próximos passos? Quando que vai se escutar a vítima? Quando é que vai se escutar o agressor? Quando é que vai se coletar as testemunhas e quando é que você vai dar uma resposta sobre isso? uhum. Porque não adianta só você sair com um papel falando, olha, eu denunciei. É, Não, a escola, ela tem o poder, dever de te dar os passos. Ela não falou que escuta, ela não falou que acolhe, então tá bom. Que horas que você vai escutar a vítima? verdade. Que horas que você vai acolher a vítima? Que horas que você vai escutar o agressor? Que horas que você vai fazer o acolhimento desse agressor, se necessário for? Porque às vezes a minha tese de doutorado é que vítima e agressor se confundem. Então, a maior Realmente, parte dos agressores, sim, 69% já foram vítimas. vítimas. Olha, que interessante. Olha, doutora Então, Paula, eu vou dizer uma coisa. Esse é um tema, assim, eu acho que a gente precisaria de umas 3 horas aqui, né, para conversar, porque tem muita coisa. Eu vou pedir uma volta aí até para marcar mais uma conversa para a gente continuar, né? Porque tem muitas coisas, né? Tem os impactos psicológicos, a sua tese, né? Isso é muito interessante, né? Muitos, então, são é, agressores que já foram vítimas, né? Quer dizer, isso é super. sim, eu escutei 818 jovens de 12 a 17 anos de 5 escolas de alto padrão de São Paulo. Meu Deus, nossa, essa 5 tese é escolas de muito alto boa. padrão do estado de São Paulo. E quantos por cento você falou que já foram? 69. Meu Deus, é altíssima, né? Incrível, incrível. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso papo. Eu queria deixar um espaço para a senhora dizer o que acha mais importante, assim, sobre o cyberbullying. Que recado você deixa para os pais? Que cuidados, né, devem tomar? O que é mais importante? Bom, aos pais eu deixo algumas dicas. Primeiro, adolescente, criança não dorme com celular em quarto, nunca, jamais, em tempo algum, tá? Celular no seu quarto. Ah, mas ele precisa de despertador. Desculpa, não vou nem comentar isso, né? Enfim, Real, é. não precisa, né? Tem aquele É, tem não Alexa. é exatamente, imagina. Temos até o galo ainda, mas enfim. É o É, gato. e então o que acontece? Primeiro ponto, não se dorme com o celular. Segundo ponto, instale controle parental, sempre. Limitação de tempo de tela, vai ter férias. Enfim, a minha filha tem 10 minutos de TikTok por dia. Tem gente que fala, nossa, que absurdo. Por mim, ela fala, eu tenho muito pouco. Eu falei, você quer 5? Se continuar a reclamar, é 2. Muito E bom. se não quiser, e se continuar a reclamar, é sem celular. Por quê? Porque Aham. quem trabalha com segurança digital sabe que isso aqui é a porta do inferno. Então, É a gente que vê isso todo dia, você quer o seu filho, quanto mais longe disso aqui, melhor. Então, aposte no contato Vida a Vida, para de mandar mensagem para o WhatsApp, liga, fala, olha, toca, cheira o seu filho, isso tudo é tão importante, nenhum aplicativo vai te dar isso. E principalmente, aprenda a escutar.
Hoje o pai, ele é palestrinha. Aprenda a escutar, só escuta. Só veja o seu filho brincar, só isso. Escuta, o que que ele tem para falar? Ah, mas ele só fala besteira. Claro, você acha que o quê? Que ele vai, com 10 anos de idade, que ele vai defender um prêmio Nobel? Não vai, você vai escutar isso. Você vai sentar e vai jogar. E não vai julgar. Sim, Calma, né? Agora é o momento realmente que eu falo, escuta de verdade. É tão difícil, mas é necessário. E é a muito. diferença entre você descobrir algo e você, obviamente, só descobrir depois Depois que que uma desgraça maior aconteça. e é muito perigoso, né, essa geração, de adolescentes, está correndo muitos riscos, né, Demais. e muito Quem viciado. trabalha com direito digital quer deixar o filho pintando um galho com baixa até os 20 anos de idade. Pode pintar a parede da casa, fica à vontade. Pode, não tem problema nenhum. Nossa, sai tão mais barato. É verdade. Olha, doutora Ana Paula, realmente, assim, é um assunto que eu acho que pode ir muito mais longe, a gente tem muita coisa para conversar. Eu espero em breve que a senhora volte aqui ao BCTV para a gente falar um pouco mais, tá? Muito Foi muito obrigada, legal. foi ótimo. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Muitíssimo obrigada. Só deixar, tem e-books de graça no meu site, tá? Tem 3 Claro. e-books de graça, um de bullying, um de educação digital e um outro de segurança digital. Meu site é www.anapaulasqueira.com. Só ponto .com. www.anapaulasiqueira.com. .com. Lá você vai poder baixar, tem e-books de graça, justamente para quê? Para que as pessoas possam se informar um pouquinho mais, são curtinhos, linguagem acessível para todo mundo. E é um assunto muito importante, muito urgente, né, para que nossas crianças e adolescentes estejam protegidas e também saibam lidar com os adultos de uma forma respeitosa, né, para que no futuro, né, sejam pessoas melhores, né, não é E que os verdade? adultos também aprendam, né? O que Ah, eu... e os adultos, é verdade, eu esqueci dos adultos, né? Nós adultos também, né? Precisamos aprender, né? Como lidar com o mundo digital, que não é uma brincadeira, né? A gente está lidando com a vida das pessoas, com o trabalho das pessoas, né? Por trás de cada pessoa tem uma família, então assim não é uma coisa, né? Ah, fulano fez isso, ah, fulano fez aquilo, ah, olha a cara dele, ah, ele usa óculos, ah, né? Realmente, a gente precisa melhorar. Exatamente. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Até uma próxima. Boa noite. Tchau, Muito tchau. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.